Começando mais um vídeo aqui no canal Var que Cola, eu sou o Yuri. Eu sou o Rafael. E hoje a gente vai fazer um vídeo especial que é comentando aqui sobre os jogadores que foram bons, mas poderiam ter sido craques. Chama a vinheta. Eu vou chamar o VAR, eu vou chamar o... Primeiro nome da lista é ele, Robinho. A gente já colocou o Robinho como o primeiro da lista porque quando a gente fala de jogadores bons que poderiam ter sido craques, né, rendido muito mais, o primeiro nome que vem na cabeça é o Robinho. Foi muito bem aqui no Brasil, de fato, no Santos é ídolo. Só que ele foi para a Europa e a gente esperava muito mais dele. Esperava que pelo menos ele fosse ali umas 3, 4 vezes melhor do mundo, levasse o Galáctico, né, do Real Madrid nas costas, enfim, ganhasse uma Copa do Mundo ali com o Brasil sendo o protagonista. Então a gente esperava muito mais do Robinho, coisa que aqui no Brasil, de fato, ele foi o jogador craque que a gente esperava dele. Agora na Europa passou longe disso, ele foi um bom jogador, mas não foi craque. Todo mundo esperava muito mais do Robinho, né? Ele saiu aqui do Santos depois daquele brasileiro, acho que de 2003, e ele era um jogador que enchia os olhos da torcida, enchia os olhos não só da torcida do Santos, mas como em si da torcida do futebol brasileiro. Ele era um cara que tinha uma gingada especial, uma habilidade muito acima da média. E aí ele foi para a Europa, só que ele acabou não rendendo tudo isso. Não rendeu no Galácticos, no Real Madrid, não rendeu no Manchester City, não rendeu no Milan. No Milan ele foi bem mais assim para baixo do que rendido alguma coisa também. E aí acabou o Robinho, basicamente. Sim. Entendeu? Então assim, ele era um bom jogador? Claro que ele era um bom jogador, mas ele poderia ter rendido muito mais. E ele não conseguiu. Ele basicamente foi um jogador bom, comum, podemos dizer assim. Entendeu? Então você esperava muito mais do Robinho. Próximo nome da lista, ele ainda é brasileiro, agora a gente vai falar dele, Adriano Didico, o Imperador. Tem gente que vai questionar o porquê do Adriano nessa lista, mas uma explicação breve, não é falando que o Adriano foi um mau jogador, não, longe disso. O Adriano, excepcional jogador, chute potente, foi muito bem na Inter, aqui no Brasil no Flamengo. Agora o que a gente está falando do Adriano é em relação a ele poderia ter rendido muito mais, assim como o Robinho. A gente esperava que pelo menos ele ganhasse ali umas 3 bolas de ouro, ganhasse uma Copa do Mundo sendo o protagonista do Brasil, levando, né, o Brasil, enfim, nas costas, coisa que também não aconteceu. O Adriano ele poderia ter rendido muito mais do que ele rendeu. O Adriano ele poderia ter ficado um bom tempo como camisa 9 da seleção brasileira. Então, assim, o Adriano ele tinha ainda potencial para jogar uma Copa de 2018, porque hoje ele tem 39 anos, então em 2018 ele ia estar com uns 37 anos ali, tranquilo. Isso. Então ele poderia ainda ter jogado uma Copa, porque ele poderia ter mantido o seu físico ideal. Claro, os problemas extra-campo atrapalharam a morte do pai, né? Ele queria ficar mais perto da mãe, mais perto da família, mais perto da quebrada. Mas o Adriano, cara, um baita jogador, só que poderia ter sido muito mais. Ele poderia, quem sabe, ter se igualado ali ao Ronaldo, tá ligado? Boa. Ou até passado o Ronaldo, não sei. Mas infelizmente acabou acontecendo tudo isso, ele se desmotivou, que é uma coisa que acontece com muitos jogadores, muitas pessoas nos seus trabalhos e qualquer coisa. E acabou que o Adriano, de um grande potencial, estagnou ali e ficou ali. Teve a oportunidade no Corinthians, acabou também não aproveitando tanto essa oportunidade, fez o gol contra o Atlético Mineiro, que é muito importante em 2011, mas também não tinha muita mais responsabilidade, ele não tinha mais toda aquela vontade mais de ser jogador de futebol. E ainda seguindo aqui a nossa lista, o próximo nome é ele, Denilson Show. Denilson teve ali a sua passagem de destaque pelo São Paulo, foi para a Europa também, para a Europa, né? Jogador mais caro na época. Isso, mais caro. E até pouco tempo atrás ainda era. Ainda era. Então ele foi para a Europa e com uma expectativa lá no alto. O jogador ali é habilidoso, mas enfim, mesmo raciocínio do Robinho e do Adriano. Foi um bom jogador? Foi. Mas ele não rendeu o que todo mundo se esperava dele. Ele voltou para o Brasil, foi muito bem ali no Palmeiras, foi acolhido, né, no Palmeiras, mas ainda assim no raciocínio ele foi um bom jogador, mas poderia ter rendido muito mais. Lógico, o que atrapalhou muito o Denilson, as lesões, teve muita lesão grave, e não é todo jogador que tem lesão grave e consegue voltar em alto nível, igual o Ronaldo Fenômeno, que basicamente fechou os 2 joelhos ali com lesão e voltou em alto nível. Foi hoje lembrado como um dos maiores nomes da história. Então o Denilson, infelizmente, ele não conseguiu ali superar as lesões, coisa que atrapalhou muito ali a carreira dele, mas novamente reiterando, não foi um mau jogador, só poderia ter rendido muito mais, e talvez ali uma culpa ali, esse a gente consegue ainda falar, foi ali a parte da lesão.
E quando ele voltou a questão de voltar pro Palmeiras, veio pro Palmeiras, aliás, ele mesmo já disse que ele chegou a querer voltar para o São Paulo primeiro, só que o São Paulo acabou fechando as portas para ele, né? Ele mesmo diz isso no programa de Jogo Aberto, na Band. A história do São Paulo ela é bem triste, porque assim, eu realmente, cara, eu me emociono, porque a minha emoção maior é porque quando eu cheguei em casa, cara, eu saí de casa muito cedo para ir pro São Paulo. Eu saí de casa um garoto para ir pro São Paulo. Então, eu como pai hoje, ver o filho indo para um outro lugar, não sei se vai dar certo, se vai dar errado. O meu pai provavelmente pensou, puxa, eu tô deixando o meu filho de 11 anos e ficar durante uma semana inteira dentro de um quarto com 14 moleques. Então eu vivi tudo isso garoto, então eu tenho uma história com o São Paulo. O que eu esperava era o reconhecimento. Mas não foi o São Paulo, né? Foi uma pessoa. Não interessa, João. Mas você ficou chateado que ninguém tomou ninguém o seu partido. interveio. Sabe? Não interessa. Porque tem gente lá dentro do clube, até hoje, que me conhece desde garoto, cara. E sabe da minha índole, velho. Sabe como eu sou, como eu trato as pessoas. Então o tratamento que eu tive do seu João Paulo de Jesus Lopes e estendendo ao São Paulo, sim, vou pra casa, aí encontro minha mãe, meu pai e a minha irmã. Tô fazendo aqui esse horário, porque eu tinha ido dois dias antes, eu tava indo lá no São Paulo. Aí eu falei, não sabe o que aconteceu. Aí eu expliquei, pô, aí você pega o teu pai chorando. Ele disse pra você parar de ir. Não, ele falou assim, não tem como agora. Por que você aconteceu? já tinha feito 2 treinos lá? Então, porque pra mim era minha casa. Uhum. E na tua casa você pode entrar. A hora que você quiser. Ponto. Na minha cabeça estava isso. Então eu entrei, segurança, tô treinando, aí Sasaki, todo sem graça, eu tô pedir autorização para você treinar aí, para você ficar com a gente aí. Falei, hã? Pra quem? Ele falou, o seu João Paulo de Jesus Lopes, cadê ele? Tá lá na sala. Falei, vamos lá, cara, questão de hierarquia, de respeito. Vamos lá falar com o João Paulo. O seu João Paulo de Jesus Lopes tá aí? Tá. Preciso falar com ele no segundo? Pode. Ele desce a escada. Tudo bem, Denilson? Ô, seu João Paulo, tudo bem? Tudo. Não, ele era diretor de futebol. Uhum. Não, é que o Sasaki falou comigo que eu tinha que pedir autorização, porque, pô, queria usar as instalações do clube, cuidar do meu condicionamento físico e tal. Poxa, Denilson, você é um ídolo pra gente, você significa muito pra gente, Denilson. Mas nesse momento não dá. Eu fui pra casa. Aí você chega em casa e vê teu pai, volta a falar, hoje como pai, cara, o sentimento, tem filho, enfim, o sentimento ele é louco, cara, com os filhos. Então eu já pensei, aí chego em casa, conto pro meu pai e pra minha mãe, os dois chorando, cara. Os dois começam a chorar por quê? Trataram mal meu filho. Trataram mal meu filho. Ele mesmo fala isso, né? E o torcedor do Palmeiras lembra dele com muito carinho. Sim. Mas ele poderia ter sido muito mais mesmo. Sem dúvida alguma. Próximo nome da lista é ele, Paulo Henrique Ganso. O Ganso. Não, na verdade, é um pato, né, mano? Paulo Henrique Ganso, cara, me imita imitei um pato, né? O Ganso que começou, a carreira dele espetacular no Santos. Aquela dupla que ele fazia ali com o Neymar, um time que tinha o André, tinha o Robinho, tinha o Wesley, Felipe Anderson, que na época era uma preguiça, uma tiriça, mas ainda assim jogava bem. Durval, Rafael no gol. Time sensacional do Santos. Edu da Cena na zaga, Léo time sensacional. E o Ganso encaixava perfeitamente naquele time, era o 10 perfeito. Na época, surgia até comparações ali se ele fosse pra Europa, se ele ia ser um Zidane da vida ou não. Gente falou que não, igual o Seedorf falou, não, ele não vai servir pro futebol europeu porque o futebol dele é muito lento. E hoje a gente vê que o Seedorf tinha total razão. E aí a gente até falava, mas o Zidane jogava lento, o Pirlo jogava lento, né? Mas não tinha, cara, muita gente ficou com raiva do Zidane quando o Zidane falou isso, mas aí ele foi lá pra o Sevilha, né? Isso, ele foi pro Sevilha. Ele não conseguiu render, cara, né? Então, assim, o Ganso, infelizmente, ele ficou pelo caminho. Tinha muito... Quando surgiu o Neymar e o Ganso, era Ganso e Neymar. Isso. Todo mundo falava Ganso, porque todo mundo achava que o Ganso seria mais jogador que o Neymar. Não, eu achava. Eu também Na época eu falava, o Ganso vai ser muito mais jogador que o Neymar. Porque o Ganso jogava, os passes que ele dava, ele jogava com muita classe, né? Acabou se lesionando naquele jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio, né? E dali ele voltou depois de alguns meses, acho que uns 5, 6 meses parado. E nunca mais ele foi aquele Ganso, nunca mais aquele Ganso voltou. Foi pro São Paulo, a expectativa lá no alto. Jogou até algumas partidinhas assim boas no São Paulo, mas não era no fim esperado. Chegou a ser o craque que ele já foi no Santos. E aí, não rendeu, né? Todo mundo achava que o Ganso seria o próximo camisa 10 da seleção brasileira. Acabou que o Ganso não rendeu, acabou que o Ganso ficou estagnado, acabou que o Ganso ficou estacionado, parado. E é isso daí, tá no Fluminense hoje.
joga algumas partidas assim e outras não. Não é titular, até o Nenê lá é titular e ele não. O Casares que chegou a titular e ele não. E é isso, mano. Não tem muito o que falar. Infelizmente o Ganso parou no tempo, ele não conseguiu voar, não abriu as asas e voou. E o próximo jogador da lista, galera, depois de falar de ganso, a gente vai falar de outro animal, né? O pato. Não chamando o pato de animal, tá, galera? Mas o nome dele em si é o nome de um animal. E vamos falar agora do Pato. Alexandre Pato, quando surgiu no Internacional, cara, que jogador, velho. Fantástico, né? Ele foi campeão, acho que o Inter da Libertadores e estava no Mundial também, né? Cara, ele era muito bom jogador, todo mundo falava. E ele não fez copinha, né? O Pato nunca jogou copinha. Não fez copinha? Ele não fez base, se eu não me engano, o Pato. Eu posso estar errado, depois a gente vai dar uma olhada, mas eu tenho quase certeza. Se eu tiver errado, galera, desculpa, porque é muita informação na minha cabeça e às vezes eu acabo esquecendo de alguma coisa ou outra. Surgiu, pá, foi embora pro Milan. Chegou no Milan, cara, aquele gol que ele faz contra o Barcelona, lembra? Eu lembro, pô, inesquecível. O que ele faz, mano? O Puyol fala que foi um... Quando ele viu o Pato, jogou contra o Pato, ele fala que achou que o Pato seria um craque. Não, mas depois que todo mundo viu aquele gol, todo mundo achou. Porque ele sai correndo e dá um passo só pum. Você vê que ele faz... Pô, já sai tipo mal estileira mesmo, tipo, é nóis, entendeu, cara? Mas... Ele veio pro Corinthians depois de um tempo, expectativa lá no alto também. Não rendeu, o Corinthians fez a maior contratação da história do Corinthians, 40 milhões e não rendeu, né? Ele acabou, o Tite e ele ali parece que não se entendiam muito bem, o Tite sempre queria um time frenético, um time que atacante voltasse para marcar, e o Pato não tinha esse estilo de jogo, né? Ele mesmo fala que foi prejudicado por esse estilo do jogo do Corinthians de marcação. E aí ele foi emprestado pro São Paulo, né? No São Paulo ele foi um pouco melhor, mas também não foi tudo aquilo, né? E o Pato foi pra Europa e acabou não rendendo também tudo aquilo. Depois que ele voltou, ele sempre falava que tinha vontade de voltar pra Europa. Hoje o Pato tá jogando lá no time dos Estados Unidos, né? Isso, no Orlando City. Mas quem sabe ainda possa ser um recomeço pra ele. Acredito que nunca mais veremos aquele Pato do Internacional. Acho isso muito difícil, né? Depois ainda acabou chegando a voltar pro São Paulo, depois que ele estava na Europa, na China, aliás, né? Isso. Ele veio pro São Paulo, mas passagem também apagada. Pagadíssima a passagem dele. São Paulo acabou dispensando ele, né? E ele disse recentemente que não teria problema nenhum de voltar a jogar no Corinthians. Ele não tem, mas agora os torcedor, vocês torcedor gostaria de ver o Pato novamente no Corinthians. Então assim, se esperou muito do Pato, o Pato não rendeu aquilo que todo mundo esperava. Tinha tudo também para ser um grande 9 na seleção brasileira. E detalhe, acho que ele fez gol na estreia no Inter, ele fez gol na estreia no Corinthians, ele fez gol na estreia no São Paulo também. Todo time que ele vai, ele faz um gol de estreia. Só não sei se no Orlando City ele chegou a fazer. O esquema é contratar ele, estreou, acabou, encerra o contrato. Contrata ele só por um jogo, pra jogar na final, que enfim, aí vai dar bom. E ainda seguindo aqui nossa lista, que basicamente está sendo formada somente por brasileiros, a gente tem ele, Lucas. Ele começou a carreira ali no Corinthians. Marcelinho, né? Então, lembrado ali como Marcelinho, foi pro São Paulo depois de um tempo, e no São Paulo ele... A gente pode falar que ele é ídolo? Mano, acho que é uma pergunta que a gente faz pro torcedor de São Paulo. Tem algum São Paulino assistindo, deixa aí nos comentários. Você entendeu? Então no São Paulo, basicamente ali, ele ganhou o último título de relevância do São Paulo, que foi a Sul-Americana. Após isso, ele foi com muita expectativa para a Europa, para o PSG. E no PSG ele não rendeu o que se esperava dele. Jogador de banco. Mas isso que eu ia comentar agora. Ele não rendeu o que se esperava e ao mesmo tempo, depois que ele começou a retomar confiança, também faltou algumas oportunidades. Ele pegou muito banco. Fora isso também, na minha opinião, assim, nos melhores momentos dele da Europa, ele acabou sendo um pouco injustiçado na seleção brasileira. Acredito que, tanto jogador ruim tá tendo chance na seleção, por que o Lucas não? Então eu acredito também que a gente pode falar ali que ele é injustiçado na seleção brasileira. Mas agora retomando a parte de clube. No PSG, depois de um tempo, começou a pegar banco, foi pro Tottenham. No Tottenham, aos poucos, está recuperando o futebol dele, mas ainda assim tá longe de a gente falar, Lucas é um craque. Então ele entra aqui nessa lista de jogadores bons, que não viraram craques, porque até o momento ainda não chegou a despontar da forma como a gente esperava que ele fosse. Eu acho que o grande momento dele na Europa foi a final, acho que foi nas semifinais contra a Ajax, né? E foi aquele grande momento dele. E aí no outro jogo, que no meu ponto de vista ele deveria ter começado como titular, ele foi pro banco. E aí não jogou, né? Mas o Lucas realmente, se voltar hoje pro futebol brasileiro, é muito acima da média, com certeza. Se um dia voltar, com certeza vai voltar pro São Paulo.
Mas eu acho que ele poderia ter sido muito mais, né? Também não sei se o cara ficou desanimado de ficar sempre no banco, sempre ficar de lado, às vezes pode... Se o cara não souber trabalhar isso mentalmente também, acaba se desmotivando e muito. Exatamente. Próximo da lista é ele, Nilmar, não o Neymar, o Nilmar. Aliás, quando eu era menorzinho assim, eu confundia muito o Neymar com o Nilmar, nada a ver, né? Mas enfim. E aí o Nilmar, ele surgiu ali com uma joia ali no Internacional. Aí ele foi pro Corinthians, onde jogou muito bem ali ao lado dele, Carlitos Tevez, né? Jogou muita... Segura lá, Neninha. Segura a laninha, segura a laninha. Jogou muita bola ali com o Tevez. Mas voltando a falar do Nilmar, né? Ele veio do Inter. Não, ele era do Inter, foi pro Lyon. E do Lyon ele veio pro Corinthians. E do Corinthians ele foi pro Inter. E ali começou mais ou menos. E ali começou a decair um pouco o Nilmar. Entendeu? O Nilmar começou a ter problemas de lesão. Famoso canela de vidro, né? Perna de vidro, como é chamada. O que atrapalhou esse cara, mano, de ser um grande jogador foi realmente ele se machucar muito. Porque bola ele muito, tem, viu? Ele tinha muita bola. E aí depois foi passando os anos, ele tava em alguns outros times. Ele voltou pra jogar no Santos. Ele jogou no Santos e acabou encerrando a carreira dele por conta que ele estava com depressão, galera. A gente olha muito pela parte social, da vida que a pessoa tem, e essa doença não tem nada disso, só quem vive mesmo. Falou muito bem, sabe o que é e o que representa, e o apoio da família para mim foi fundamental, né? Acho que muita gente passa por isso, às vezes acaba se escondendo, né? Um pouco de vergonha, ou até mesmo aquele nosso machismo já do passado, de não poder falar que tem depressão, de chorar, aquela coisa, né? Ainda mais no futebol, que a gente tem um poder muito grande, né? De ter dinheiro, ter fama, ter tudo na nossa mão, assim, certas facilidades, a gente às vezes passa por desacreditado, assim. Mas foi um momento difícil, mas está superado, felizmente, estou bem hoje, vida que segue. E aí já não tinha mais como ele seguir com a carreira dele. Ele acabou então encerrando sua carreira de uma forma até precoce, assim. Triste, né? Triste. Poderia ter rendido um pouco mais, mas esse foi o fim da carreira do Nilmar. Mas o que realmente atrapalhou o Nilmar em toda a sua carreira foi realmente as lesões. Ele sempre teve lesões muito sérias, né? Ele chegou a jogar no Villarreal também, o Nilmar. Jogou. Né? Mas lá ele também teve muitas lesões e infelizmente ele acabou encerrando sua carreira. E agora o último nome da lista é ele que não é brasileiro, o único nome que não é brasileiro nessa lista, Balotelli. Balotelli, que a gente criou uma expectativa muito grande nele, acredito que principalmente os italianos, que ele seria um grande nome ali, grande atacante. Ele tinha potencial para ser, assim como o Adriano, ele tinha um chute muito forte, sabia se posicionar muito bem no ataque, mas ali a questão do Balotelli, acredito que foi muito... Ali ele realmente não se dedicava pro futebol, ele não tinha foco, não tinha comprometimento. Não tinha tesão. É isso. Né, pelo futebol, assim, dele, não buscava sempre melhorar. Ele começou ali, né, no Lumezzane, um time da Itália, ali, um time pequeno da Itália, e depois ele foi pro Inter de Milão, né? Isso. E começou muito bem, né? Mas depois ele foi decaindo, até que ele chegou num momento ali, cara, que basicamente ninguém queria o Balotelli, cara. E até hoje, né, também. Ele tá no Monza da Itália hoje em dia, um time da segunda divisão do campeonato italiano, que tá brigando aí até para subir para a primeira divisão, praticamente já tá quase garantindo a sua classificação. E ele joga ali no time com o Carlos Augusto, ex-Corinthians, né? Esse time que, aliás, é do ex-presidente do Milan, o Silvio Berlusconi, né? Isso. Time que o presidente, aliás, que era presidente do Milan. Então o Balotelli tá lá para tentar recuperar o seu futebol, né? Para tentar também o projeto do Monza aí de poder, quem sabe, se figurar ali entre as grandes equipes da Itália. E é isso aí, galera. Esse daqui foi mais um vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Segue a gente no Instagram também, que é o varquecola.oficial. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!